Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma Tech Talks de número 14. Olá, Zé Augusto, Ju, Alessandra. Ju, boa noite, querida. Eliane Maciel, nossa convidada, já está aqui, nossa convidada de hoje, e eu vou chamar ela para o nosso convívio. Boa noite, Vanira Volk. Tudo bom? Bem-vinda. Olá, querida. Vocês me veem bem? Me ouvem bem, pessoal? Olá, meu bem. Eu estou te vendo muito bem e te ouvindo muito bem também. Ótimo. E Estou você, me aqui. vê bem? Vejo e escuto bem, felizmente. Vamos ver se hoje a internet nos favorece, não é? Não, vai favorecer, vai favorecer. Tô dando uns boas-vindas aqui, Eliane. Já já a gente começa. A Claro. Daísa, bem-vinda. Odete, bem-vinda. Wagner, bem-vindo. Boa noite a todos que estão chegando aí para a nossa Tech Talks. Muito ouvido ambas. Ah, o Zé Augusto está dizendo que vai gostar de ouvir nós duas. Rose Fu, boa noite. Miligenes. Aí tem uns pontinhos, sabe, gente? Aí não dá para ver o nome todo. Vou dar uma acenadinha aqui para o Wagner. E nós vamos hoje, né, pessoal? Hoje a nossa Tech Talk, Eliane, já é a 14ª, querida, que nós Pois estamos. é, nós começamos isso. A primeira foi conosco, né? Primeira Exato, Tech Talk, já estamos aí na 14ª, que legal. Criamos um muito movimento, né? Que bom que isso. todos os consultores estão trazendo seu conhecimento. Acho uma coisa fundamental isso. Exatamente. Quer dizer, foi um movimento, né, criado pela Technique Consultoria exatamente para isso, né, Eliane? Para trazer conhecimento, informações, para a gente trocar essas informações, esclarecer determinados assuntos, enfim. A ideia é essa, né, da gente trocar ideias, porque o nosso Tech Talks ele tem 45 minutos. 35 minutos o consultor convidado ele faz a sua explanação e nos 10 últimos minutos a gente responde perguntas, sabendo que essas perguntas, caso não dê tempo para a gente fazer, o nosso convidado responderá essas perguntas. É só enviar pelo direct na bio da Technique. Ivone, boa noite, querida, bem-vinda para o nosso papo de hoje. Bom, eu sou Ângela Marins, consultora de RH associada à Technique, e hoje eu sou anfitriã da nossa querida colega Eliane Maciel, né? Quem não viu a nossa primeira Tech Talks, eu vou apresentar a nossa querida Eliane novamente. Vou botar o meu postante aqui, Eliane, porque senão não funciona, sabe? Bom, Eliane é escritora, comunicadora social, socióloga e metacoaching, credenciada junto ao Instituto Internacional de Neurosemântica. 30 anos de experiência em comunicação empresarial integrada, mediação de conflitos, comunicação socioambiental e responsabilidade social corporativa. Desenvolve atividades de treinamento e desenvolvimento de lideranças, equipes, relacionamentos com stakeholders, promoção da imagem e reputação institucional, dentre outros temas. Na imprensa, atuou por 20 anos como colunista e editora. E é autora, pessoal, pasmem, de 19 livros. É isso, né, Eliane? É isso aí. Mas como eu comecei a escrever com 16, não faço mais que a minha obrigação, né? Estou com 4 décadas de literatura. É verdade, é verdade.
E hoje o nosso tema, né, Eliane, vai ser comunicação não violenta em tempos de distanciamento social, né? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E aproveito para dar uma boa noite para a Denise, uma boa noite para o Danilo também. Bem-vindos, querido. Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta em tempos de distanciamento social. Bom, acho que a gente pode começar, já demos 4 minutinhos para o pessoal chegar, então vamos ao tema, né? Para começar, eu queria te perguntar, Eliane, o que é a comunicação não violenta e aonde, como ela surgiu, como é que esse conceito surgiu, né? Eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre isso porque a gente tem uma figura humana maravilhosa na origem disso tudo, que passou para o andar de cima em 2018, que é o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, que dedicou toda a vida dele, 4 ou 5 décadas, a essa metodologia que ele desenvolve a partir de uma intensa experiência de vida. Rosenberg foi um cidadão do século XX que vive uma realidade de conflito étnico, de conflitos entre classes sociais muito intensa nos Estados Unidos, principalmente na região de Detroit, que experimenta isso de forma muito aguda na sua juventude e que vai estudar psicologia movido por esse profundo desejo de ajudar as pessoas a desenvolver uma metodologia mais inteligente para solucionar os conflitos. Eu acho isso muito interessante, Ângela, porque as pessoas imaginam que comunicação não violenta é evitar o conflito. Isso é impossível. O conflito existe porque nós somos seres humanos com necessidades e interesses que algumas vezes podem entrar em rota de colisão. Mas a pergunta que moveu Rosenberg ao longo da sua vida foi: será que eu e você, que vivemos talvez as mesmas dificuldades, que temos talvez os mesmos desafios, não podemos sentar e encontrar uma forma coerente, inteligente, melhor de resolver essa questão do que achar que eu tenho que agredir você, ou que eu tenho talvez eventualmente que matar você, ou neutralizar você de alguma maneira que não seja proativa e positiva para todo mundo? Então, comunicação não violenta é isso, é uma metodologia que nos ensina a encontrar formas melhores, mais proativas, mais eficientes de solucionar os conflitos do cotidiano. E por que eu acho tão fundamental que a gente discuta isso em tempos de distanciamento social? Alguns dos que estão nos ouvindo talvez tenham visto que hoje, exatamente hoje, a Unicamp, a Universidade Federal de Minas e a Fundação Oswaldo Cruz lançaram uma pesquisa feita com mais de 11 mil indivíduos que foram ouvidos, né, na cidade de São Paulo, e identificaram que mais da metade da população adulta de São Paulo está hoje, por conta do distanciamento social, enfrentando episódios de ansiedade, depressão e nervosismo. Na faixa mais jovem, de 18 a 29 anos, esse índice pode chegar a 70%. Entre os mais idosos, cai para 25% a 31%. Parece que os mais velhos têm talvez um pouco mais de resiliência pela experiência de vida para suportar o processo de ansiedade que o distanciamento social traz. Então, nós estamos aí diante de um momento em que, mais do que nunca, boas relações cultivadas entre as pessoas que são importantes para nós, que estão conosco vivendo esse isolamento, e com os nossos colegas de trabalho, são essenciais para que nós possamos superar essa crise, né? Essa pandemia que coloca 2/3 da humanidade de joelhos, confinada nas suas casas, tendo que se reinventar, com receio do amanhã, lidando com o limite do risco da morte. Então, a comunicação não violenta nesse momento é uma ferramenta extraordinária, acho que ela deve ser conhecida e principalmente valorizada pelos líderes nesse momento. Os gestores das empresas podem ter nisso uma ferramenta extraordinária. Então, deixa eu ver se eu entendi. É uma ferramenta que ajuda na resolução de conflitos, é uma metodologia, né?
É uma metodologia. Você aprende formas mais inteligentes, mais proativas de dialogar. Você aprende a se posicionar em relação ao outro de uma forma diferente, a entender determinados inputs que as pessoas te passam como expressão de necessidades não satisfeitas, que necessariamente podem não ser agressões ou coisas direcionadas a você. Ou seja, você aprende a entender de forma diferente aquilo que vem para você, a processar e a devolver de outra maneira. E com isso conseguir resultados melhores, parcerias ganha-ganha, mediar conflitos, ou seja, hoje, Ângela, até para que as pessoas entendam o alcance da comunicação não violenta, ela tem sido usada, por exemplo, para mediar conflitos históricos, como entre israelitas e palestinos, ela tem sido usada no âmbito da justiça, nas varas de família, policiais têm estudado comunicação não violenta para se relacionar com as comunidades, o exército, ou seja, existe aí um enorme potencial que ela nos traz para que a gente possa, diante das situações desafiadoras que nós estamos vivendo, do nosso mundo VUCA, né, que a gente possa encontrar novas formas de interação com as pessoas. Certo. E você acredita que o distanciamento social, de alguma maneira, fomenta uma comunicação violenta? Eu acho que potencialmente sim, porque as formas de descompressão da tensão que nós tínhamos podem não estar acessíveis, né? Me chamou muita atenção as matérias que saíram no jornal recentemente, de que tão logo os bares abriram no Leblon, eles lotam no Rio de Janeiro, há um descumprimento total das normas ou das recomendações básicas de distanciamento entre as pessoas e uma imensa agressividade, por exemplo, para com os fiscais da vigilância sanitária que chegavam para as pessoas e diziam: cidadão, você não pode estar sem máscara, por favor, dê mais espaço. O que isso diz da necessidade das pessoas? Nós estamos falando de pessoas que simplesmente não suportavam mais estar isoladas nas suas casas. Não estou justificando o comportamento, né? Se houvesse ali talvez uma outra forma, isso poderia ter sido resolvido de uma maneira mais inteligente pelas pessoas. É preciso que isso seja cumprido pelo bem, não apenas dos que estão ali, mas dos outros, né? Claro. O distanciamento não é sobre mim, é sobre todos. Claro. Mas quando a gente vê esse tipo de manifestação, a gente percebe que algumas questões, que algumas possibilidades pelas quais as pessoas se acostumaram a reduzir as suas tensões não estão mais acessíveis. Eu não posso mais ir para a rua, eu não posso ir ao cinema, eu não posso tomar um sorvete, eu não posso ver meus amigos, eu não posso tocar em algumas pessoas que eu quero. Pessoas que vivem sozinhas, eventualmente não estão conseguindo contato. A gente sabe que isso está criando pressões sobre a saúde dos idosos. Chama atenção nessa pesquisa que foi colocada hoje, Ângela, que 1/4 dos entrevistados disse que a sua saúde geral piorou na pandemia. Sim, porque não tem fonte de prazer, né, Eliane? Você está só presa, você está com, como você falou, né, uma série de restrições e não está tendo um canal de prazeres, de satisfação, de felicidade, né? E isso deve, com certeza, gerar essa comunicação violenta, né? O que também nos leva para um outro lado muito interessante da CNV, porque a CNV, a comunicação não violenta, ela fortalece para nós uma possibilidade de autoconhecimento que também permite que a gente seja mais criativo na busca por essa possibilidade de gerar algo novo a partir daquilo que a gente tem. Porque como a gente conversou lá atrás, na nossa primeira live, né, quem assistiu talvez se lembre, a felicidade é algo que você gera a partir também de um movimento interno. Né? Então aqui em casa nós tivemos um exemplo nesse sentido. Nós fizemos aniversário de casamento antes de ontem. E não temos a menor possibilidade de sair. E fizemos um jantar em casa, nos divertimos muitíssimo e brincamos que a gente então vamos jantar em Paris, né? Vamos imaginar que vamos jantar em Paris. E fizemos... Jantar fora agora é ir na varanda, né? Vai na varanda
e janta em Paris e morre de rir, não é? Porque, afinal de contas, esses recursos internos, essas habilidades também são mais necessárias para que a gente possa superar esses desafios. Mas eu acho muito interessante essa abordagem que você trouxe na sua pergunta, Ângela, porque para muitas pessoas é difícil entender que a comunicação pode ser violenta. Porque a comunicação é algo que a gente tem dentro da gente como um pressuposto daquilo que gera o diálogo, que gera a ponte entre mim e você. E, de fato, é para isso que ela existe, mas ela pode vir previamente carregada de uma série de pressuposições, de uma série de pré-julgamentos sobre mim e sobre o outro, que azeda todo esse processo antes que ele chegue ao que a gente deseja. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta como metodologia, muito interessante nesse momento, é disso que a gente está falando. Nós estamos confinados, nós estamos diante de um processo em que todo mundo vive ansiedades e frustrações, e a gente tem o tempo todo que gerar recursos para conseguir chegar a uma solução melhor dos desafios que se apresentam. Perfeito. Agora vamos lá. Uma outra questão que eu tenho também quais são os alicerces, né, a base da comunicação não violenta, né? Aonde que ela se sustenta exatamente? Legal. Ela se sustenta em cima de dois pilares que, principalmente para nós que estamos falando aqui de uma live de uma consultoria corporativa, eles podem parecer meio estranhos, embora absolutamente não sejam, né? Os dois pilares são a empatia e a compaixão. Empatia que não pode ser confundida com simpatia e compaixão que não pode ser confundida com piedade. Então vamos entender um pouco melhor isso. Quando a gente fala de empatia em comunicação não violenta, a gente realmente está falando de colocar-se no lugar do outro de uma maneira tranquila, que não signifique também um misturar-se demais com esse problema, mas uma capacidade de dar espaço ao outro para a sua expressão. Existe uma consultora fantástica que fala sobre isso, empatia é dar espaço. E, de fato, a empatia é dar espaço para a expressão do outro, é dar espaço para que o outro possa falar. Que é muito diferente da simpatia superficial, que poderia fazer com que eu estivesse aqui batendo um papo legal com você, sendo sorridente, tentando ser agradável, mas que você perderia o interesse nessa conversa nos primeiros 5 minutos, porque ela não teria substância para sustentar, né, a profundidade humana dessa troca. E a compaixão, que no caso da CNV, na minha percepção, se aproxima muito do conceito oriental, que não vê o outro, por mais desfavorecido que ele pareça naquele momento, como isento de possibilidades. Pelo contrário, o vê como parte da solução a ser gerada. Sim. É uma compaixão que emana da visão do Namastê. Sim. O meu Deus interior saúda o seu, ou de outras saudações que eu acho maravilhosas, né? Meu pai, que também já passou para o andar de cima, ele me falava do cumprimento do salam clássico. Você está dentro de mim, você está dentro de mim, eu falo em você e eu penso em você. Exato. Meu coração, minhas palavras e minha mente estão em você. Né? Ou o Ubuntu também, né? Eu sou porque nós somos, né? Então, é disso que nós estamos falando. Quando eu olho para você com uma perspectiva compassiva e empática, eu tento entender o seu ponto de vista, eu tento identificar a sua necessidade e eu convido você a ser parte de uma solução que nós vamos criar juntos, de uma maneira inovadora. Né? Por isso eu acho tão interessante essa abordagem estar chegando de uma maneira tão intensa ao mundo corporativo, porque mais do que nunca o mundo corporativo precisa do relacionamento. Né? Agora, falando no mundo corporativo, me diz aí, Eliane, aonde que a comunicação não violenta
ajuda nos líderes e nos liderados? Bom, um líder e um liderado que estejam, que entendam um pouco mais dessa metodologia, eles têm uma enorme possibilidade de parceria e troca, com muito mais agilidade na busca de metas e resultados, uma relação com uma redução muito grande de tensão, né? Sim. Uma gestão que vai na direção de aproveitar ao máximo o potencial que todos têm. Porque uma coisa que acontece no ambiente em que a comunicação não violenta se instala, uma das primeiras questões positivas é que a ansiedade, o medo tendem a diminuir e as pessoas tendem a achar naturalmente o seu espaço e a perceber que elas têm um valor ali, porque elas estão sendo vistas e reconhecidas pelo que elas são. Então, essa aceitação faz com que as pessoas possam dar o que elas têm de melhor, sem ter a preocupação de esconder o que elas não sabem, sem ter a preocupação de se defender o tempo todo, ou de criar jogos de competição dentro das equipes, dentro dos times de trabalho, que são absolutamente negativos e que são responsáveis, eu não tenho a menor dúvida, pela pouca eficiência de muitas equipes, né? De muitos times. Quanto mais afinado é um time, maiores estão estabelecidos os seus laços, as suas relações de confiança. Então, a comunicação não violenta ajuda muitíssimo nesse processo. E tem sido usado de uma maneira... toda a metodologia que ela traz tem sido usada intensamente dentro das empresas. Né? Você acha que vem crescendo? Assim, quando você começou a observar que as empresas estão começando a usar essa metodologia? Por exemplo, olha, muito intensamente nos últimos 3 anos. Sim. Hoje já existem programas de desenvolvimento de lideranças que são desenvolvidos por empresas que têm a CNV como um dos pontos abordados. É uma abordagem muito prática, ela não é uma coisa difícil, não é uma coisa complexa. De forma geral, você vê as pessoas gostarem muito, porque como é algo que acrescenta a comunicação, e a comunicação é uma função transversal que atravessa a vida inteira, né? Você melhora como líder, você melhora como pai, você melhora como marido, você... mãe e companheira, você melhora como amiga, você melhora. Você começa a melhorar muito, né? Tem uma pergunta aqui muito boa da Odete Tavares. Isso, eu acabei de ver, não resisto. Com o feedback se consegue excelência em comunicação não violenta? Eu diria que a comunicação não violenta é uma contribuição excelente ao feedback, né? Funciona, porque Eliane. Funciona muitíssimo, e eu tenho observado, como consultora, algumas vezes a gente acompanha, a gente tem o prazer não apenas de ensinar, mas de acompanhar durante algum tempo a aplicação dessas técnicas nos ciclos de performance, nos processos de avaliação, né? Nos processos de gerenciamento de desempenho, e você percebe que a comunicação não violenta ajuda o feedback a ser mais assertivo, a ser melhor recebido, faz com que a pessoa que recebe e a pessoa que dá se sintam mais unidos no processo de criar um plano de desenvolvimento que nos leve coletivamente na direção da meta buscada de uma maneira melhor, não é? Zé Augusto Neves pergunta se a CNV cria um ambiente de confiança. Sim, e justamente por criar esse ambiente de confiança, Zé, é que a gente consegue que essa relação flua como as relações humanas devem fluir. Eu lembro que o nosso grande Zé Augusto, na sua live, lembrou a frase imortal do maestro Antônio Carlos Jobim: é impossível ser feliz sozinho. Então, justamente porque é impossível ser feliz sozinho, nós estamos falando de uma metodologia que, inclusive, traz para o líder
algo que eu acho maravilhoso, Ângela, que é o fim da ilusão da solidão. Porque o líder vive a ilusão da solidão, que é o fato de que ele se tranca na gaiola da hierarquia, se fecha lá dentro e joga a chave fora. Quando ele consegue se comunicar de uma maneira não violenta, mais criativa, expressando mais os seus sentimentos, dividindo mais essas questões, ele descobre que ele não está sozinho, que ele tem um monte de gente inteligente e interessante junto com ele e que eles estão prontos a gerar a solução junto com eles. Não é? Então, isso gera um ambiente que favorece tudo que interessa a empresa inteligente, que sabe que vai ter inúmeros desafios a vivenciar nesse momento, e quanto mais forte for o elo que une as pessoas, melhor será a sua performance. Né? Ai, muito bom, perfeito, Eliane, perfeito. Agora, me diz uma coisa, o que você diria, né, para aquele líder que teme, né, perder o controle ou a autoridade, né, junto à sua equipe, se ele usar a comunicação não violenta? O que você diria para ele? Bom, primeiro que ele precisa conhecer melhor a comunicação não violenta para se libertar desse pré-conceito, no sentido mesmo de um conceito prévio, que dá a sensação de que você vai ficar um sujeito muito bonzinho, ou mole, ou empático demais, e com isso você vai deixar de ver a meta, você vai deixar de ver a produção, você vai deixar de ver o negócio ou os objetivos do negócio. Nada disso acontece, porque as pessoas que estão envolvidas num ambiente de trabalho, estão juntas numa proposta de trabalho, elas têm, antes de tudo, um elo básico, vamos dizer assim, um acordo que pressupõe tudo, em que todo mundo ali quer e precisa que aquela empresa dê certo, porque todo mundo sobrevive dali, todo mundo tira dali o seu sustento, nem que seja por esse primeiríssimo patamar. É nesse lugar que você vai, em situação ideal, desenvolver e honrar o seu propósito de vida. Então, querer que a empresa dê certo é um princípio básico de confiança entre líderes e liderados. A preocupação excessiva com a hierarquia, com o poder, com a autoridade ou o papel do chefe, o famoso chefe que está acima e que é o donante da solução, além de ser muito pesada, como a gente já comentou aqui, e além de ser algo da nossa cultura que precisa ser revisto, Flávia Velar lembra aí que no índice de distanciamento ao poder o Brasil ocupa o 8º lugar, não é? Realmente, né? A gente precisa, além de ser algo que a gente precisa rever, porque faz parte da nossa cultura patriarcal, da nossa cultura ditatorial, essa coisa da gente ter um líder que é muito, muito legal, que conversa com você no cafezinho, que joga bola com você no final de semana, mas que não está aberto à crítica, que não está aberto ao bate-papo franco sobre as coisas. Além disto, eu diria também que a preocupação excessiva com a hierarquia significa que essa pessoa não está olhando, aí falando do ponto de vista da CLV, para as suas necessidades reais de satisfação, de prazer, de reconhecimento, de realização. Então, se você é um líder muito preocupado mesmo com hierarquia, ou muito preocupado mesmo em perder o controle, eu diria que você precisa de uma terapia. Mas se você é só uma pessoa que está um pouco inseguro, ou um pouco ansioso, ou acabou de entrar nisso, né? E não sabe muito bem como lidar ou como fazer, a comunicação não violenta pode ser uma ferramenta que ajude você a caminhar de uma forma mais segura por esse exercício da liderança, que é desafiador para todos. E desde já lembrando algo que a gente já falou lá atrás, né, Ângela? É preciso
sair do paradigma de que a gente não pode errar. Nós todos vamos errar. O erro é a matriz do acerto e não há ninguém que tenha construído qualquer acerto sem ter errado antes. Então, você falou uma palavra, acho que assim, que retrata bem o fundamento dessa metodologia, que é a construção, né? É uma mentalidade construtiva, né? Você usar todos os recursos que você tem, mais a compaixão, mais a empatia, na construção, né, de uma relação melhor, né, entre líderes, liderados, clientes e a prestadora de serviço, enfim. É isso, né? Uma construção de algo positivo, de algo e de uma maneira que até, mas assim, a maneira é construtiva, né? A forma é construtiva, né? Eu tenho uma percepção bastante realista nesse sentido. É exatamente o que você está dizendo. É um processo que é um a um, né? É o one-to-one, é o olho no olho. Que pode funcionar ou não, porque sempre tem dois envolvidos, não é? É como dançar. Você quando vai dançar com um par novo, né? Eu gosto de dançar. Sou meio pé de valsa, né? Aqui em casa a gente gosta de dançar. Você tem essa pegada, não é? A gente tem uma coisa que é esse movimento em que você vai sentindo o movimento do outro. O outro te dá espaço e você avança, ele avança, você recua. E quanto mais você dança, mais você vai pegando esse ritmo e o prazer dessa troca vai se tornando possível, porque você vai ocupando o seu espaço e abrindo espaço ao outro. Eu vejo o exercício dessa comunicação muito como algo assim. Vai ter situações em que vai funcionar, que legal, vai ter situações em que você vai se frustrar, que não vai acontecer, e aí você vai ter que ter a coragem de retomar, mas é uma tentativa que vale muitíssimo a pena, porque, no mínimo, você vai sair uma pessoa melhor do outro lado, né? Você não perde absolutamente nada por tentar ter mais empatia, mais compaixão na sua vida, por ser uma pessoa mais inclusiva. E mais respeitosa, eu diria. Mais respeitosa, né? E acho que mais carinhosa também, né, Eliane? Sim, sim. Alguém perguntou aqui, eu acho muito interessante, se a flexibilidade é um ponto-chave para as novas organizações. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos diante de uma mudança tremenda de cenário que sequer podemos mensurar ainda por inteiro. A cada dia estamos descobrindo uma coisa nova, não é? Essa flexibilidade que vem a partir dessa comunicação, ela também nos favorece porque ela nos dá agilidade, ela faz com que a gente deixe de perder tempo com pequenas questões e vá direto ao ponto, né? De uma maneira não ameaçadora, de uma maneira não coercitiva, porque de forma geral nós viemos de um modelo em que o poder falava e a gente obedecia, a empresa falava e a gente escutava, o governo falava e a gente dizia amém. E esse modelo implodiu, ele acabou. Em todas as organizações, em todos os lugares, hoje nós somos uma rede em que as pessoas estão o tempo todo influenciando e sendo influenciadas pelas opiniões, pelas percepções das outras, que tem uma enorme potencialidade de afetar, inclusive, as nossas imagens e reputações pessoais e organizacionais. Então, quanto mais flexíveis nós formos, quanto mais abertos ao diálogo, quanto mais capazes de construir relacionamentos sólidos com as pessoas que estão à nossa volta, e no caso das empresas, com os nossos públicos de interesse, maior será a possibilidade de vir a atravessar esse mar tempestuoso em que nós estamos de uma maneira mais segura.
Mas a gente ainda tem muito gestor truculento, não temos, Eliane? Temos, e quando falam isso comigo, eu sempre costumo dizer que todo dinossauro está condenado à extinção. Então, Adorei. Muito na bom. medida do possível, a gente vai ter que ter paciência com eles, vai ter que tentar incluí-los, mas a verdade é que eles não permanecerão. Tá. E, Aí, e fala. eu digo isso até para que não seja uma coisa, eu diria, arrogante da minha parte. Eu acho que isso é uma advertência interessante para que a gente olhe para a gente e veja quanto de dino existe em cada um de nós, né? Porque Perfeito. sempre existe esse traço em algum ponto que a gente tem que ter a coragem de trabalhar. Se a gente Uhum. de fato quer aproveitar essa oportunidade diária que a vida nos dá, né? De estarmos vivos nesse interessante espaço e tempo, já que fizemos esse acordo de nos encontrarmos aqui, vamos aproveitar isso para construir uma Exato. história melhor, talvez. Olha, tem um comentário aqui do Orlando LZ. Ele Ah, comenta grande aqui. Orlando. Orlando, você conhece o Orlando? Conheço Orlando, grande Orlando. Então, Orlando comenta: com a pandemia e o crescimento da atuação no ambiente digital, como poderá ficar a comunicação não violenta sobre a perspectiva construção do relacionamento? O processo será mais digital? Grande pergunta, Orlando. Bom, diante do cenário que nós estamos vendo, né, em que a cada semana a gente descobre que o distanciamento vai durar mais 2 semanas, não é? É muito provável que nós tenhamos sim que desenvolver habilidades de criar relacionamentos empáticos pela via digital. Uhum. E isso vai significar, não apenas para pessoas, mas também para empresas, a possibilidade de gerar novos discursos, novas linhas de abordagem, novos veículos ou canais pelos quais oferecer informação capaz de agregar valor aos seus stakeholders e fortalecer esses laços de confiança, porque não poderemos fugir desse desafio. Uhum. Esse exemplo que nós estamos vivendo aqui é bem típico. O Tech Uhum. Talks é uma iniciativa extremamente empática da Technic, que coloca os seus consultores e seus convidados para viver um diálogo absolutamente agradável, fluido, respeitando a etiqueta do ambiente digital, respeitando o seu tempo, lidando com os seus limites e, ao mesmo tempo, aproveitando isso da melhor maneira possível. Para quê? Para que os nossos laços humanos, para que a nossa interação não seja interrompida a partir desse momento em que tantas outras coisas estão impedidas, que nós ainda possamos criar laços mesmo assim. Eu tenho visto iniciativas fantásticas, empresas têm feito happy hour digital, já teve até brincadeira sobre isso, com programas de humor. Eu conheço um grupo de senhoras idosas que agora faz o chá das 5 via Zoom. E é fantástico, porque todas são senhoras idosas que moram sozinhas e que realmente levam o seu chá e o seu biscoito, se arrumam e vão para frente do computador e ficam lá durante uma hora batendo papo, como fariam com as suas amigas, como vêm fazendo há anos, para que esse contato não se perca. As É. festas de aniversário virtuais, os artistas que têm trazido as suas lives, que têm trazido as pessoas para dentro da sua intimidade como uma forma até de compensação. Quem de nós não viveu a ternura de ver a Tereza Cristina comendo biscoito e o Caetano de pijama, né? É. As pessoas estão criando tendências a partir desse desafio. Porque nesse nosso mundo líquido, também as fronteiras entre o doméstico e o profissional estão se misturando. E talvez eu possa, se eu tenho algo de valioso a oferecer,
convidar essas pessoas todas queridas que estão aqui a virem à minha casa via Instagram para que nós tenhamos uma boa conversa. E por que não? Não é? Por que não? Por que Então, não? sim, eu acredito que o processo será mais digital e que vai caber a todos nós fazer com que ele seja valioso e rico mesmo assim. Perfeito. O Avelar aqui, primeiro a Odete falou, isso é sabedoria, Odete Tavares. Zé Augusto Neves falou, maravilhosa Eliane, que é bonita até por fora. Muito bom, esse é o nosso Zé. Esse é o Zé. O Flávio Avelar, a tecnologia nos mimou muito e a comunicação vai por aí também. Santos dos Rosângela deu um okzinho aqui, tá gostando, né? Mas, na verdade, a gente já está quase chegando ao nosso final e eu queria perguntar para o pessoal, né, se eles querem, se eles têm alguma dúvida, se eles gostariam de perguntar alguma coisa para a nossa Eliane Maciel sobre esse assunto, porque está muito bom, dá dó de terminar, mas vamos lá. Eliane, deixa eu ver aqui, peraí. André Barbosa falou, excelentes abordagens, Eliane. Santos 2 Rosângela falou, Eliane, tu não achas que quando pudermos encontrar as pessoas... E parou aí. Opa, falta o resto da pergunta, então. Oi? Faltou o resto da pergunta. Vamos ver se ela consegue completar. Completa aí, Rosângela dos Santos, deve ser isso. Rosângela dos Santos, complementa aí, querida, que a gente quer responder para você. Não teremos mais relações dialógicas, é isso? Sim. Se a gente, quando puder encontrar as pessoas, não terá mais relações dialógicas? Dialógicas, bom, eu espero em Deus que não, que isso não aconteça, porque seria abrir mão de um componente essencial da nossa humanidade. Uhum. Nós evoluímos como humanos, o que nos identifica como humanos, passa pela linguagem por essa nossa capacidade dialógica de comunicação. Uhum. Eu compreendo a colocação da Rosângela, porque já há algum tempo existia uma preocupação com um excesso de comunicação digital que, principalmente em determinadas faixas etárias de pessoas muito jovens, estava quase substituindo, num processo que poderia ser considerado até patológico, estava substituindo as relações reais, né? Existia uma preocupação, psicólogos começaram a identificar isso no mundo, de pedir com jovens que passavam todo o tempo relacionando-se virtualmente e não indo mais para os relacionamentos reais, por causa das inseguranças naturais dessa fase e por causa do acirramento, do distanciamento da vida urbana, né? Eu vi uma charge muito boa esses dias em que dizia assim, 1970, aparecia uma mãe arrastando o filho para dentro de casa, dizendo, pelo amor de Deus, você passa o dia inteiro na rua, subindo em árvores, jogando bola de gude, você não faz mais nada já para dentro de casa. E aí, 2020, a mãe puxando o filho para fora, dizendo, pelo amor de Deus, você passa o dia inteiro olhando esse tablet, olhando esse jogo eletrônico, vai para a rua imediatamente. Ou seja, uma inversão por causa da preocupação em que essas relações reais não deixem de existir. Agora, eu diria para a Rosângela que o nosso histórico é bom. É curioso, mas o nosso histórico é bom. Porque as grandes pandemias, as grandes crises, os momentos difíceis da humanidade são historicamente momentos em que o pós disso é muito revolucionário, é muito positivo, é muito transformador. Né? As pessoas vão com muita ânsia em busca daquilo que é essencial.
a Belle Époque, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, a Renascença, que surge depois da grande epidemia de peste negra na Europa. Não estou querendo com isso de forma nenhuma romancear a pandemia, nem dizer que ela vai ser boa para a gente, porque a gente tem que parar com esse negócio que ideologicamente é meio complicado de dizer que a pandemia pode ser boa por alguma razão, mas no sentido de que a gente, como gente, é especializado em transformar limão em limonada, eu espero que quando isso passar, nós sejamos capazes de recuperar, sim, o que nós temos de melhor, que é a nossa humanidade. Nós vamos fazer uma limonada suíça, Eliane. Pelo menos agora temos liquidificador para isso. É verdade. Eliane, nós estamos chegando ao final, né? Eu queria muito agradecer você pela sua disponibilidade, afetividade de estar aqui com a gente hoje, nessa 14ª Tech Talks, né? Eu sou Ângela Marins, consultora de RH associada à Tecnic, tive o prazer de anfitriar a Eliane Maciel falando sobre comunicação não violenta em tempos de distanciamento social. Quero agradecer também aos nossos ouvintes internautas que estão aqui com a gente, agradecer a todos, né? E desejar uma ótima semana, que ainda tem muita coisa pela frente. E uma última palavra sua, Eliane, para a gente, querida. Eu quero agradecer mais uma vez a Tecnic pelo convite, pela parceria, por ter dado essa oportunidade a mim e a você, Ângela, por ser sempre tão gentil, tão acolhedora, torna tão fácil essa interação. E me colocar ao dispor de todos para responder qualquer dúvida ao meu alcance e exortar, se isso me for permitido, as pessoas que conheçam mais sobre esse tema, porque realmente vale a pena. É um momento muito interessante. Eu sei que grande parte da nossa audiência é de profissionais de comunicação de recursos humanos. Eu realmente sugiro que as pessoas caminhem na direção de conhecer mais sobre CNV, porque elas não vão perder nada com isso, muito ao contrário. Maravilha, dado o recado. E eu também tenho um recadinho muito bom para vocês, que é na próxima Tech Talks, na quinta-feira, nós vamos receber o professor Agamenon Oliveira falando das certezas e incertezas das relações de trabalho pós-pandemia. Vai ser um papo muito bom também. E outra coisa, hein? Isso é importantíssimo. Se você quiser conhecer Eliane Maciel, trocar uma ideia com ela, conhecer o corpo de consultores para um produto de desenvolvimento para a sua organização que tenha alto padrão de qualidade, não hesite. Vai lá na nossa bio, nos contatos e procura Wagner ou Patrícia, que nós aqui teremos o maior prazer nesse contato. Não é isso, Eliane? É isso aí. Muito obrigada, Ângela. Agradeço muitíssimo a todos. Eu também agradeço muitíssimo a você e a todos que estiveram com a gente até aqui. Tá bom? Até quinta-feira. Eliane, um beijo, querida. Até beijo a todos. Obrigada a todos que ficaram conosco até aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.